a capacitação vem pela manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Então, se temos que nos exaltar por sabermos alguma coisa, temos que nos exaltar sim, por ter conhecido o Senhor e por saber que Ele é o Rei de nossas vidas. Então Satanás, ele incita na igreja infidelidade, e a primeira coisa que ele faz, inversão de valores. O porteiro precocemente quer ser pastor, o diácono precocemente ele quer ser apóstolo, o líder do ministério de louvor, só porque Deus trouxe uma honra sobre a vida dele, ele já quer assumir a posição do pastor da igreja. Ele quer ter mais espaço na igreja do que o próprio pastor. Irmão, Satanás, ele incita na igreja infidelidade para que os valores sejam invertidos. Mas segundo a multiforme sabedoria e graça de Deus, Deus deu um governo à igreja, Deus deu um princípio à igreja, e a igreja, ela tem normas, a igreja tem regra, a igreja tem estatutos, e nós como igreja precisamos nos portar de forma que a infidelidade não ocupe espaço em nosso coração, e nem a inversão de valores, mas que entendamos qual é o nosso lugar. A Bíblia fala de uma parábola de um homem que ele, chegando numa festa, ele procurou os melhores lugares para assentar-se, um lugar de honra. E esta parábola conta que ele foi orientado para não procurar uma cadeira de grande honra e de grande levo, mas ele deixasse que o Senhor da festa, que o dono da festa, o conduzisse segundo a sua patente a um lugar de honra. Você espera uma exaltação de Deus, eu também espero uma exaltação de Deus. Você espera que uma grande porta se abra em sua vida, e eu quero falar para você que Deus vai abrir esta porta, Deus vai te exaltar, Deus vai trabalhar na tua vida, mas você precisa entender que para tudo há um tempo, e o tempo de Deus para a tua vida talvez seja o estar semeando, talvez seja o estar arando a terra, e vai chegar o tempo em que você colherá os frutos, mas não inverta os valores, posicione-se em Deus, e ao seu tempo Deus te colocará nos primeiros assentos. Aleluia. Existe um texto no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 12 em diante. A Bíblia diz assim: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E existe um texto que retrata um questionamento: porventura, se o Filho do Homem vier à terra, achará fé entre os homens? Achará fé na terra? O que esses textos retratam e mostram para nós? Será que se o Senhor chegar hoje, vir hoje e se apresentar diante de nós, será que Ele verdadeiramente vai dizer para nós: servo bom e fiel, tu permaneceste na posição que eu te chamei, tu estás sendo honrado segundo aquilo que eu particularmente estou atribuindo sobre a tua vida? Ou será que Deus vai chegar a teu encontro e vai dizer: opa, sai dessa cadeira, quem te deu ordem para sentar nela? Sai deste patamar, aleluia, porque não foi eu que te coloquei. Nós precisamos sim aguardar a hora, aguardar o momento e o tempo de Deus para nossas vidas. Sabe por quê? Quando as coisas acontecem em nossas vidas precocemente, a tendência é quebrarmos a cara. Quando muitas das vezes precipitamos certos acontecimentos, a tendência é nos frustrarmos, porque Deus vai derramando sobre nós a unção segundo aquilo que está sendo para nós confiado. E se nós como igreja querermos ultrapassar detalhes, querermos pularmos etapas, sabe o que vai acontecer? A sua estrutura espiritual e a sua estrutura ministerial não vai condizer com aquilo que você está ocupando. Então, como igreja, nós precisamos entender que para tudo é um tempo determinado. Então coloque o teu coração na presença do Senhor e diga: a Deus, eu não quero ser infiel.
Muitas das vezes a infidelidade, ela perdura numa amizade. Você começa muito bem ali com a sua amiga, você começa muito bem ali com o seu amigo. Isso não está somente preso à igreja, não. Isso está preso a relações interpessoais. Isso está preso muitas das vezes a negócios. Pessoas que muitas das vezes batem no seu peito e dizem: olha, eu sou o seu amigo. Pessoas que batem no seu peito e dizem: eu sou a sua amiga. Pode contar comigo. Mas muitas das vezes aquele amigo não é amigo nada. Muitas das vezes aquele que se diz amigo é um tremendo oportunista. Aleluia! O que é ser um oportunista? É aquele que está ali com segundas intenções, não está ali sendo liberal, não está ali sendo espontâneo. Existem pessoas que se aproximam de você não pelo que você é, mas existem pessoas que se aproximam de você pelo que você tem para oferecer a elas. E a maior preocupação das pessoas hoje não é ser, é ter. A maior preocupação das pessoas hoje não é ser, é ter. Como, pastor? As pessoas querem ter dinheiro, as pessoas querem ter glória, as pessoas querem ter patente e etc. A maior preocupação das pessoas é ter. Mas Deus não está preocupado se você tem ou deixa de ter. Porque a Bíblia diz que aquela mulher, ela foi ao Senhor. Ela era considerada uma mulher, podemos assim dizer, simplória. Mas ela demonstrou um gesto de glória, um gesto de honra, quando ela derramou aos pés do Senhor Jesus aquele perfume, aquela essência aromática, quando ela derramou nos pés do Senhor Jesus Cristo. Ela não estava preocupada em ter, ela não estava preocupada em que iria perder muito dinheiro e que depois não iria ser compensada. Ela queria viver aquele momento. Ela queria prestigiar o Senhor Jesus Cristo. E sabe qual é a maneira? A melhor maneira de prestigiarmos ao Senhor é vivermos uma vida de compromisso com a sua palavra. Ah, como Deus disse para Josué: olha, Josué, todo lugar que tu colocar a planta dos teus pés, eu te entregarei. E como se já não bastasse essa palavra, o Senhor disse: olha, eu farei prosperar o teu caminho. E eu te farei ser um homem completamente bem-sucedido. Mas para que isto aconteça, você precisa seguir a minha palavra e obedecer os meus estatutos. Mas espera aí, pastor, eu estou obedecendo a palavra. Muitas pessoas dizem que estão obedecendo a palavra. As pessoas hoje, elas dizem estar obedecendo a palavra, mas muitas não estão obedecendo a palavra. Elas estão pegando a palavra, estão distorcendo a palavra segundo as suas tendências. Então, na realidade, muitos não estão buscando a verdade de Deus. Elas estão buscando a sua verdade, que representa a sua razão. Muitos de nós não queremos saber se estamos certos ou se estamos errados. Nós queremos saber sim no que nós vamos ganhar diante daquela atitude. Mas aquela mulher, ela não visou o amanhã, ela visou o momento. E naquele momento, ela queria adorar o Senhor. E quando ela derramou aquela essência, aquele unguento, depois o que ela fez? Ela enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo. Nós vemos duas coisas nesta palavra: o desprendimento do materialismo, porque se ela fosse extremamente materialista, ela não faria aquilo. Então nós vemos o desprendimento do materialismo, e nós vemos ali a liberalidade daquela mulher, a extravagância daquela mulher. Segundo a história, uma mulher não poderia, louvado seja Deus, soltar o seu cabelo diante de um homem, porque era considerado ilícito, bendito seja Deus. Mas ela passou por cima daquele preconceito daquela cidade. Ela passou por cima daqueles tabus estabelecidos pelos homens, e ela quis viver aquele momento, adorar ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo
em que precisamos verdadeiramente nos colocar diante da presença do Senhor, consagrar o nosso coração, para que vivamos o que Paulo diz: não vivo mais eu, calablachúria como nasce, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, hoje vivo na fé do Filho de Deus. A segunda verdade que nós encontramos neste texto está também embasado dentro do versículo 11. É uma palavra chamada ganância. Lá no livro de Zacarias, fala de um tempo assim decadente na história da igreja, na história de Israel. Lá em Esdras fala que quando o povo, Deus estabeleceu aquele decreto que iria levantar um homem chamado Ciro, e que também Deus iria usar um homem chamado Dario para abençoar o povo e para facilitar a saída deles do cativeiro e voltar para a sua terra de origem. Deus falou para aquele povo que uma das primeiras coisas que eles precisavam fazer quando chegassem na terra era sacrificar ao Senhor e ofertar ao Senhor. E como eles viveram em terra estranha por muito tempo, podemos assim dizer que eles empobreceram. Então eles não tinham como oferecer sacrifícios ao Senhor. E no livro de Esdras capítulo 6 fala que o rei, ele foi mobilizado pelo Senhor, mesmo sendo um homem ímpio. E a Bíblia diz que ele liberou tudo o que era necessário para que quando o povo chegasse na cidade, eles oferecessem ao Senhor sacrifício. E sabe o que os líderes fizeram? Quando chegava as preciosidades, os animais para o sacrifício, sabe o que os sacerdotes faziam? Eles pegavam o melhor e comiam. Eles pegavam o melhor e se davam em deleites. E sabe o que eles usavam para o sacrifício e para a oferta do Senhor? O resto. Aquilo que sobrava. Eu até creio que, segundo a ganância destes sacerdotes, eles queriam até usar o tudo e deixar para Deus nada, mas eles não poderiam ficar mal. Eles tinham que demonstrar uma aparência, eles tinham que demonstrar uma imagem de que eram santos, de que eram bons, de que eram corretos. Mas Deus é aquele que não atenta somente para os fatos, Deus atenta para os detalhes, principalmente os que estão no profundo do nosso coração. E Deus viu que eles estavam profanando ao Senhor. E sabe o que Deus fez? Enviou o profeta e trouxe juízo para eles. Então hoje não se preocupe com o pastor, e nem se preocupe com as pessoas que se encontram aqui. Se preocupe em ser espontâneo, em ser liberal, porque os olhos de Deus, Ele não está te vendo de forma coletiva. Os olhos de Deus estão te vendo de forma individual nesta noite. Ele está te vendo de forma individual. E Ele está querendo saber de você qual tem sido a sua ganância, qual tem sido o seu interesse por prioridade, qual tem sido a vazão do seu coração. Você hoje traz no seu coração o interesse, aliás, segundo coisas materiais e segundo coisas que vão te trazer vantagem, ou você traz no seu coração a devoção de um perfeito adorador.